Estamos ao vivo, então, nessa tarde, para falar um pouco sobre IA e o futuro da comunicação. Estou super feliz de ter dois convidados super especiais aqui comigo. Primeiro, a gente tem o Iron Brito e também tem a Paula Vetti, que vai estar mediando essa conversa junto comigo. Então, quero primeiro agradecer aí a participação de vocês. É muito, muito bom ter essa oportunidade de trocar ideia e conversar um pouquinho com vocês. Queria que você se apresentasse, Iron, para quem não te conhece, falasse rapidamente assim, uma mini bio, quem é o Iron? Oi, pessoal. E aí, obrigado primeiro pelo convite aí, é muito legal poder estar aqui com vocês, falando desse assunto que é o assunto talvez mais falado aí dos últimos anos e ainda vai ser por um tempo, não tenho dúvida disso. Meu nome é Iron, eu sou diretor de criação na UMAP BDO, uma agência de publicidade, e acho que o motivo de vocês terem me convidado aqui é pelo trabalho que a gente fez de Volkswagen com a Elis Regina, que rendeu muita conversa também no Brasil e no mundo inteiro agora também. A gente já está acabando de voltar do Festival de Cannes, onde esse trabalho foi muito premiado. E é isso, eu trabalho nessa área já há praticamente 20 anos, eu passei por um monte de clientes, atendi Banco Itaú, Mitsubishi, na UMAP, além de fazer Volkswagen, eu também atendo vários outros clientes, como Cielo, Grupo Meta e tal, enfim, estou aí nessa área já faz um tempinho. De novo, obrigado pelo convite. Show! Agora eu queria então que você se apresentasse um pouquinho, Paula, falasse, quer dizer, antes de você se apresentar, porque daí depois você já começa a introduzir aí o tema da tarde. Então, para quem talvez tenha chegado por aqui, eu sou a Katsuren, sou advogada, trabalho com desenvolvimento de negócios e como uma advogada que está sempre muito curiosa e atenta aos assuntos, a inteligência artificial, como isso tem impactado a comunicação, isso tem me chamado muita atenção. Foi por isso que fiz questão de assistir o Iron num evento recente, em que ele participou e falou um pouquinho desse case que ele acabou de mencionar. E aí agora eu queria então que você se apresentasse, Paula, e aí já puxasse uma primeira pergunta para a gente dar início a esse papo. Legal, vamos lá. Prazer enorme estar aqui. Falar de inteligência artificial é um presente para mim. Sou advogada, mas muito curiosa. Fico à frente aí da área de inovação do escritório de nicho aí no mercado de capitais, no mercado imobiliário, mas que tem aí muito apetite por todas essas ciências que nos fazem evoluir, que nos transformam, que nos levam adiante, né? Então, acho que é um presente para mim ficar responsável aí por esses temas e, graças a isso, tenho o presente aí de conhecer pessoas como você, Katsuren, que tem a mente super aberta, né? Uma profissional do mundo jurídico que gosta também desse universo de descobertas. E o Iron, que também foi um presente conhecer nesse evento que nós tivemos aí no Cubo. E fiquei muito emocionada em conhecer um pouco dos bastidores desse projeto grandioso, né, que foi o projeto da inteligência artificial, trazendo para nós a Elis Regina, um presente gigantesco aí para o nosso país. E tudo nos trouxe e conspirou para que nós estivéssemos aqui hoje, nesse projeto que a Katsuren e eu temos tentado fazer para que a gente mergulhe e divulgue mais a inteligência artificial, e é neste tom, né, que eu venho, então, iniciar a primeira pergunta, e aí a gente tentou fazer um roteiro muito verdadeiro do ponto de vista do que a gente percebe que é a nossa sede quando nós estamos nos eventos, quando a gente ouve falar de inteligência artificial, e que é a sede das pessoas que nós temos conversado quando nós falamos de inteligência artificial. Então, Iron, a gente queria começar perguntando o básico, né? o simples, que é como você usa a inteligência artificial hoje no seu dia a dia, nos seus projetos, nos seus trabalhos, se ela tem feito uma diferença já relevante, além, obviamente, desse projeto grandioso que nós acabamos de comentar,
e como que ela traz aí esse incremento, de certa maneira, essa revolução neste caminho de ida que não tem volta. Não tem volta. Eu acho que, assim, talvez o grande benefício do meu uso de AI hoje em dia tem sido em relação a tempo. Economia de tempo. Processos que antes demoravam dias, às vezes semanas para fazer, porque dependia de uma cadeia, né? Sei lá, deixa eu dar um exemplo mais palpável. Por exemplo, às vezes você tinha ideia de um filme. Para contar para o cliente, às vezes só lendo um roteiro, às vezes fica muito intangível, sabe? Imagina que tem um dragão que voa sobre a Paulista. Às vezes é difícil você imaginar que aquilo pode ficar bonito. Cada um imagina um tipo de dragão. Você tem uma memória afetiva de um monte de filme que vai te lembrar de uma coisa. Então a gente faz uma coisa que é storyboard, que geralmente é desenhar um pouquinho de imagens que vão ilustrar o que você pensou para o cliente conseguir entender um pouco mais e vislumbrar como aquilo pode se conectar com a marca dele. Só que esse processo de fazer desenho, ou de às vezes você contratar uma empresa para fazer um 3D, isso às vezes demorava muito tempo para acontecer, né? Então, um efeito muito rápido que eu estou sentindo no dia a dia é essa economia desse tempo. E de um outro lado, uma entrega de uma qualidade absurda, que às vezes, se esses profissionais tivessem esse tempo de uma semana ou mais para trabalhar, ainda não chegaria do que uma AI te entrega num período aí de segundos, assim, de 1 minuto no máximo, para te entregar uma imagem que você pediu para ela compor. Então, o meu uso mais corriqueiro tem sido por esse motivo, para adiantar a vida, para acelerar as coisas, e conseguir colocar mais qualidade num momento do processo que é muito importante, que é de conseguir fazer o cliente enxergar junto com você que aquilo pode ser um grande projeto, sabe? Interessante. E aí, eu falando aqui do meu lado, né, como profissional do universo jurídico, tenho até um pouco mais de facilidade de entender o que você traz e traduzir, porque eu sou comunicadora também, né? Eu fiz jornalismo junto com direito e consigo aí enxergar os seus processos de alguma forma, né? Que são processos para a criação de um pacote de serviços, né? Quando a gente diz que facilita, que agiliza, eu percebo que conversa com o que acontece aqui conosco, nos nossos laboratórios, nos nossos testes, com os assistentes que nós temos construído, né? Que é o ganho de tempo e essa eficiência, né? O ganho de eficiência, o ganho de tempo, e o desafio é você conseguir linkar os gargalos, né? As nossas dores, coisas que levam muito tempo, em soluções que ela pode nos trazer. Então, já partindo disso, porque você já me respondeu uma segunda pergunta que eu faria, que qual é a grande mudança, eu acho que é essa celeridade, essa eficiência, né? Me traz um exemplo, Iron, se possível, não óbvio ou não tão óbvio, do que você já tem conseguido estruturar a partir dessa ferramenta no seu cotidiano, aí, nos seus produtos. Eu não sou um grande estudioso assim dos vários usos da AI em outra disciplina fora da minha, assim, talvez até seja um pouco de preguiça da minha parte. E talvez por isso eu use a AI para me dar tempo, né? Porque tem tanta coisa para fazer que eu estou focando meu tempo para fazer as coisas específicas que eu tenho que fazer, assim. Mas eu acho que teve uma coisa prática no meu dia a dia que foi meio surpreendente. Foi que eu fiz esse processo de desenhar imagens para poder contar melhor a ideia de um filme. E aí, eu sei que existem AIs que criam não só imagens estáticas, elas já criam filme. Tem um monte delas aí. Tem diretores, inclusive, que estão saindo das produtoras convencionais. Eu tenho um amigo que fez isso. Abriu uma produtora própria para produzir filmes a partir de inteligência artificial. Você pede, eu quero um cachorro pulando na grama, e aí ele te entrega já não uma foto, ele te entrega um vídeo daquilo acontecendo.
Mas a surpresa para mim foi que a partir da foto que eu fiz numa inteligência artificial, e eu passei para a produtora só para sonorizar ali e eu ver se aquilo estava funcionando de maneira estática. A minha expectativa era receber aquilo de maneira estática. Eles pegaram a foto que eu gerei e me devolveram aquela foto com vida. Aquela foto eles colocaram para um outro software de AI que eu não conhecia, né? E aquilo chegou com movimento, com vida. Exatamente a mesma foto que eu mandei. Não é que pegou parecido e fez uma coisa a partir dali. Então, no meu dia a dia, isso foi um uso não convencional, assim, me surpreendeu completamente, assim, abriu um horizonte absurdo. Falei, pô, então legal, então eu posso agora, em cima, de repente, de uma foto, sei lá, eu pego um frame de um filme do Tarantino que, cara, é exatamente onde eu quero chegar. A fotografia, a cor, a luz. Eu passo pro estúdio e o estúdio vai criar uma cena a partir daquela foto, sabe? Então, assim, deu uma explosão na cabeça. O céu é o limite, né? A gente percebe muito isso. E eu acho que como nós estamos aqui num diálogo de esclarecimento, porque eu sinto muita falta disso, quando eu vou numa palestra que as pessoas falam, e aí parece que quando a gente vai entrar em alguma coisa que a gente consegue enxergar o que é feito de verdade, as pessoas se esquivam. Eu acho que é importante a gente trazer aqui um esclarecimento, até para quem nunca usou, por exemplo. Primeiro que em breve você vai usar, né? Não tem como fugir. A democratização da inteligência artificial ela vai ser muito rápida, muito rápida. Eu me lembro quando a gente começou a usar as ferramentas de busca, né? Que era Google, cadê, aonde, etc e tal. E era uma coisa muito revolucionária. Eu me lembro perfeitamente disso, porque a gente trocava, na época que eu fiz faculdade, né? Que eu fiz as duas ali, a gente trocava informação pelo disquete, né? O professor tinha uma peça e a gente ia estudar aquela peça, era por disquete. Quando veio isso, a gente ficou assim, meu Deus, maravilhado. Então vai ser natural isso. Se você não usa ainda, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano no máximo, você com certeza absoluta vai estar usando. Não é um bicho de 7 cabeças e existem muitas ferramentas, né? Eu acho que é importante isso, porque quando o Iron fala que ele consegue, a partir de uma ideia ali, trazida de uma cena do Tarantino, transformar isso num produto, numa campanha dele, ou ter ideias a partir daquilo, é porque existem muitas ferramentas de inteligência artificial à disposição, e não apenas as que a gente conhece, que estão popularizadas do ponto de vista de, a gente sabe que existe essa, aquela, enfim, vou falar aqui o ChatGPT, ou Copilot, ou enfim, o Gemini, todos esses que a gente ouve mais falar, mas existem muitas coisas, muitas soluções sendo construídas a partir da inteligência artificial e que estão disponíveis para nós, pagas ou não pagas, né? Talvez seja porque essas que você citou, e mais algumas de generativa de imagem, como o Midjourney também, que está ficando super conhecido, sejam as que causam mais impacto visível, né? A gente consiga notar mais elas, assim. Você pede um texto no ChatGPT e vem uma coisa super elaborada, assim. Talvez seja o que a gente consiga perceber um pouco mais, assim, por isso. Mas tem um monte de coisa de AI criada para back-office também, né? Para organizar cadastro, para poder gerar fluxo, para poder coordenar tráfego. Então, é o que você falou, começa agora e não vai acabar nunca mais, assim. E eu acho que entra também um outro fator que a gente comentou antes, né? A gente sabe que tem muitas possibilidades, mas a gente fica com preguiça para testar, porque há tanta coisa que a gente tem para fazer no dia a dia, que às vezes parar um pouco para testar e aprender, a gente sabe, Paula, que estuda neurociência como eu, que gosta muito do tema, sempre que o novo se apresenta, a gente tem uma resistência natural, né? Porque o cérebro, ele trabalha ali o tempo todo para economizar energia. Então, tudo que é novo, naturalmente, e olha que nós somos pessoas muito curiosas, né? Nós 3 que estamos aqui, de certa forma, trabalhamos com criatividade de algum modo, né? O Iron muito mais, de forma mais direta, né? Mas a gente também. Mas assim, a gente sabe que dá uma preguiça, assim. Eu sei, tem um diretório de IAs, por exemplo, que toda semana tem um monte de ferramentas e de plataformas novas,
e você olha para aquele monte de opção e você fala, meu Deus, parece tudo muito legal, mas a gente não tem tempo para parar e ficar testando. Por onde eu começo, né? E não sabe por onde começar. E aí você precisa de um tempo ali para até você pegar essa familiaridade, para começar de fato a incorporar no seu dia a dia. Então é toda uma curva de aprendizado, mas eu acredito que vai ser muito natural à medida em que essas coisas estão se tornando, estão se incorporando à rotina e de uma forma assim irremediável. Mas assim, agora indo para um outro lado da conversa, eu queria muito que você nos contasse um pouquinho sobre o projeto que foi muito icônico, que é o da Elise e da Maria Rita. Normalmente, a gente começa com um projeto idealizando de uma forma, né? É natural que no início do projeto a gente tenha uma expectativa e no decorrer das coisas a gente precisa se adaptar e muitos imprevistos acontecem e a gente precisa ser flexível e adaptar uma coisa aqui e ali. Então, eu queria que você nos contasse um pouquinho sobre como foi esse projeto, né? Como foi coordenar esse projeto, se houve em algum momento essa necessidade de repensar o escopo inicial e principalmente que se você pudesse nos trazer alguma coisa de bastidor que talvez as pessoas não saibam e que um fato curioso para que a gente pudesse se sentir um pouco mais próximo desse case que foi tão especial, acho que para todos nós brasileiros, e eu imagino que você tem um orgulho. Eu vi que vocês ganharam muitos prêmios em Cannes recentemente, e eu imagino que você tem um orgulho enorme em ter feito parte, né, ter sido protagonista dessa campanha. Só voltando antes no assunto anterior, como eu comecei a usar, foi uma questão de puro despeito, assim, porque as AIs de imagem são feitas, evidentemente, para profissionais que trabalham com imagem. No caso da propaganda, com os diretores de arte, os ilustradores. E eu participei de um projeto e sentava do meu lado uma redatora, que na nossa profissão é quem cuida da parte de especialista para fazer texto, né, para pensar a parte de texto de uma peça publicitária. E essa menina estava do meu lado fazendo umas imagens maravilhosas com o Midjourney. E eu fiquei assim, eu me senti diminuído, assim, eu falei, como é que pode? Eu tô velho, eu fiquei para trás desse negócio aqui. Então, eu já sabia que existia, mas eu tava nessa aí, relutando um pouco de parar para estudar um pouco, para ver e tal. E, cara, ela me deu 2, 3 dicas ali, depois eu vi mais um videozinho no YouTube e acabou, eu voei, assim, e tô evoluindo bastante, assim, porque é muito sobre ensinar a máquina, sobre os seus gostos, o que você quer fazer, que tipo de iluminação você quer fazer, e vai só melhorando, assim. Mas eu acabei entrando nessa por ter essa sensaçãozinha, assim, de inveja, de estar ficando velho, alguém tá fazendo melhor que eu, assim. Tô ficando o FOMO, né? Tô ficando para trás, é o FOMO. Fear of missing out na veia. Exatamente. Mas sobre a campanha da Elise, nossa, tem muita história boa, assim, de por trás, né? Inclusive, sempre que me convidam para falar do assunto AI, desse trabalho, eu respondo dizendo assim, eu não sei techniquez, eu não sei o juridiquez também, a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco. Eu prefiro contar o que aconteceu de humano nessa história, porque é isso, no final das contas, o uso da AI nesse comercial, ela só foi feita para servir a uma ideia. Ela só foi feita para possibilitar que uma emoção humana fosse criada por humanos para que acontecesse, sabe? Então, quando a gente teve a ideia, a gente colocou na mesa assim, algumas possibilidades de execução, mas de cara, a dupla, quando pensou a ideia, já trouxe a possibilidade do AI como a coisa talvez mais viável e, claro, sem dúvida também a mais nova de ser feita para o nosso negócio de criatividade. Trazer inovação na forma de solucionar os problemas também é muito relevante, né? Então, a gente podia ter feito com 3D, mas o custo para fazer isso acontecer e o tempo para fazer isso acontecer iam ser, sei lá, pelo menos 3 ou 4 vezes mais. A gente tinha pouco mais de um mês para fazer o trabalho, o trabalho ser produzido. A gente, o tempo inteiro da concepção da ideia
até o comercial ir para o ar foi um tempo de uma gestação, foram 9 meses. Mas quando a gente pensou isso lá atrás, já veio com essa proposta de se fazer isso em AI. Tinha um brasileiro chamado Bruno Sartori, que ele é um cara que ele tem um canal, e ele talvez tenha sido o primeiro brasileiro a fazer coisas que popularizaram mais, assim, com essa coisa de trocar o rosto das pessoas, sabe? Ele fez muito isso com vídeos do Silvio Santos. Ele até depois foi contratado pelo SBT para fazer um vídeo de verdade do Silvio Santos para alguma coisa que depois ia ser revelada que era AI. Também fez com o William Bonner e tal. E era um cara muito bacana. Inclusive, quando a gente pensou no começo, a proposta é que talvez esse cara fosse a pessoa para viabilizar a ideia. Mas aí evoluiu, a gente conseguiu acabar conversando com outras produtoras. Entrou no time uma das produtoras que já tinha feito trabalhos com AI, inclusive em Hollywood, e aí você fica muito mais seguro com esse tipo de suporte, né? Mas foi isso, assim, a AI entrou na história porque era a solução mais viável e inovadora do momento ao mesmo tempo. Mas nesse caso, o inovador só veio como ser a cerejinha do bolo, assim. A gente estava importando em fazer isso acontecer, em dar para o brasileiro, especialmente para Maria Rita, esse presente desse encontro com a mãe dela, que ela perdeu aos 4 anos de idade, assim, sabe? Então eu acho que é meio isso, assim, de uma maneira geral, a gente tem tratado lá na UMAP o uso da AI como, de fato, uma ferramenta. Não pode ser o final da história, não pode ser o grande objetivo da história, a tecnologia. Para que você está usando essa tecnologia? O que você quer causar nas pessoas no final das contas, sabe? É meio sobre isso, porque eu acho que é isso que vai tirar da gente esse receio, esse medo de que os robôs vão tomar conta do mundo, de que a gente vai virar aí, sabe, uma raça dominada pela tecnologia, assim. Inclusive, sobre o que eu falei no começo também, acho que precisa ter muito bom senso e muita ética também no uso dessas coisas, porque ao passo que você começa a utilizar desse tipo de artifício, é natural que você tire da cadeia de produção pessoas reais, tire trabalho de pessoas. Isso a gente pode se negar aqui o resto da vida dizendo que não vai acontecer, mas não tem jeito, vai impactar. Então eu acho que é extremamente importante também a gente tentar tomar as melhores decisões para impactar isso de maneira menos profunda possível, sabe, na cadeia. Então eu faço muito esse trabalho de, às vezes, gerar uma imagem ou gerar um filminho para poder explicar a ideia, mas na hora de fazer, na hora de executar e colocar aquilo de fato na rua, eu continuo contratando os profissionais que fariam aquilo para acontecer, entendeu? Para poder manter uma estrutura minimamente saudável, assim. Eu acho que isso é importante de ressaltar também. A gente tem, por norma do grupo, a gente faz parte de um grupo internacional que é a BBDO. A gente não pode colocar na rua nenhum trabalho feito puramente com AI, a menos que o cliente que queira que aquilo aconteça e banque para que aquilo aconteça, porque no Brasil, vocês vão saber isso melhor que eu, a gente ainda tem um problema de não ter ainda uma regulamentação do uso de inteligência artificial, né? Vira e mexe aparece um caso de problema de direito autoral, já teve caso de gerou uma imagem, apareceu no cantinho da imagem ali o código de barra, a Get, que é um banco de imagem. Então, puxa, aí tá roubando imagens de tudo quanto é lugar. Então ainda tem uma discussão grande no Brasil sobre esse tipo de coisa. Então, para não fugir muito da pergunta, foi isso, assim, a AI era o jeito mais possível de fazer aquilo acontecer com qualidade, de um jeito que parecesse verdade o que estava acontecendo naquele trabalho, e ao mesmo tempo mais rápido também de fazer. Só que foi um tiro no escuro completamente, porque a gente nunca tinha feito nada desse tipo, o diretor que a gente contratou para fazer também nunca tinha feito nada desse tipo, a gente se cercou ao máximo de pessoas que pudessem ter um mínimo de experiência com aquilo e decidiram tentar. E as mudanças de rota foram no sentido de para fazer aquilo acontecer, você filma a gente filmou uma atriz dirigindo a Kombi antiga, ao lado da Maria Rita dirigindo a Kombi nova, e a interação entre elas ali acontecia de maneira real, da Maria Rita com a atriz.
e depois a gente substituía o rosto da atriz pelo rosto da Elis Regina. E aí, para substituir o rosto, você precisa subir o máximo de informação, o máximo de dados, o máximo de tempo de vídeo, foto, de vários ângulos possíveis do rosto da Elis Regina, para depois aquilo encaixar no rosto da atriz e depois fazer os recortes, né, para poder casar a orelha direitinho, o olho parar no lugar que tem que parar e tal. Então a gente subiu material de entrevista de 73, de Roda Viva de 82, de show de não sei quanto e tal. E alimentou o máximo possível. E aí chegou uma hora que a gente precisou tomar uma decisão. Qual que vai ser o ano que a gente vai usar de informação para poder compor esse filme? Só que o tempo estava passando. A gente tinha já ali menos de mês para colocar o trabalho no ar. E a gente tomou a decisão de escolher um ano X. E a produtora ficou, sei lá, 1 semana ou 2 trabalhando naquilo. Quando a gente parou para ver, e aí o tempo tá andando, já faltavam 2 semanas para o evento ser lançado. Passava voando. Quando a gente viu, não era o resultado que a gente esperava. Então a gente toma a decisão de voltar para a estaca zero e testar um outro ano de informação, de imagem, para ver se ficava melhor. E aí a gente fez assim. E aí quando veio de novo, melhorou um pouco, mas ainda não tá perfeito. E sei lá, poxa, a gente tem um senso de perfeição, assim, uma cobrança própria. Responsabilidade, né? Olha uma o nome cobrança de própria. Quem que você tá ali. Tem a história da agência, que é de muita qualidade no que faz, mas pior de tudo, tem a responsabilidade que a gente tinha assumido de apresentar para Maria Rita a mãe dela. Então tinha que ser a mãe dela, não podia ser nada mais. Então, e a gente, por esse meio do caminho, testou um monte de coisa. Tinha uma coisa que eu lembro que foi muito emblemática, que a gente queria que a troca de olhar delas duas fosse real. Então teve um momento que a gente recortou o olho da Elis Regina para ficar o olho da atriz, para poder a troca de olhar da atriz com a Maria Rita acontecer de maneira real. Só que aí foi um problema, porque criou uma terceira pessoa, não era atriz, não era Maria Rita, não era Elis Regina, nem era ninguém. E aí a gente vai e volta de novo, entendeu? Nossa. Então teve muita mudança de estratégia com tentativa e erro mesmo, assim. Sim. E a emoção foi aumentando. Eu acho assim, fazendo um parêntese rápido aqui, você tá me falando da inteligência artificial, dessa preocupação ética, né, de como ela vai ocupar esse lugar, do medo e da assombração que todo mundo fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas eu convido todos, né, que estão aqui a refletir. O tempo todo, Iron, nesse projeto, você me fala que tem uma interação humana, que existe um criador e uma criatura. E o criador é uma inteligência humana e a criatura é uma inteligência artificial a serviço de uma ideia, né? Eu até falei na conversa prévia que nós tivemos, que eu tive uma palestra com o artista e poeta brasileiro vivo, que é o Paulo Bruschi, na ARPA, no final de semana passada, e ele falou, né, alguém perguntou para ele o que ele pensa sobre essa questão toda da tecnologia e tudo mais, ele falou uma coisa lindíssima, né? Um senhor, mas que tem uma cabeça muito aberta, ele falou, usar a máquina como sua autora na criação de arte é a coisa mais linda que pode existir. E eu acho que é isso. Não é que a máquina ou a inteligência vai tirar esse protagonismo. Eu acho que nós vamos precisar aprender a manejar essa ferramenta que nós criamos. A gente não pode esquecer disso, que nós fizemos isso acontecer. Ela só existe porque existe um criador, né? Igual nunca nós vamos conseguir, talvez, criar o sopro de vida, Bios, Isoé, que Deus, que o criador ou essa energia, esse cosmos criou, a gente não consegue imitar isso. A inteligência artificial não vai conseguir fazer isso, porque... Não, com certeza. É essa beleza toda, né? Com certeza. E eu acho assim, a própria forma como a gente fez esse trabalho, a minutagem, a forma de distribuir ele também, ela já vai completamente na contramão de como é esse pensamento robotizado. O que eu estou falando? Estou falando de métrica. É muito confortável, e é esse o grande risco da inteligência artificial, na minha opinião. É você ficar no conforto de que a máquina pode pensar por você, ou ela pode te entregar alguma coisa que você não precisa se esforçar tanto, ou tentar
passar alguma coisa além só do que ela faz, sabe? É muito fácil a gente cair nesse lugar de conforto. É um conforto e é como se a gente... Porque o humano tem sentimento, a máquina não, né? A gente meio que cria um elo, né? Eu não sei se vocês que usam no dia a dia, não sei, é como se tivesse uma intimidade. E cada vez que eu converso mais com a máquina, ela me entende mais e eu tenho uma sensação de entrega muito forte e de confiança. Eu acho que tem reciprocidade, mas não tem. A máquina não é perfeita. Não, mas para mim olhar para ela assim, né? Mas o ponto para mim é até um pouco mais perigoso, assim, no sentido de da gente ficar tão apoiado nisso a ponto de adormecer ou matar alguns instintos nossos. Entendi. Então, por exemplo, a gente tem, né? a gente tem um monte de métrica e boas, vestidas de boas práticas, né? Tem sempre, boas práticas desse uso aqui é fazer tal coisa. Isso é baseado em dados, né? São as métricas. Então, o que as métricas geralmente dizem para publicidade? O seu filme precisa ser curto, muito rápido, porque, né? O que são os consumos de mídias digitais que a gente tem, né? Das mídias sociais? TikTok, os Instagrams e tal. É super rápido a criação de conteúdo. Então, a métrica diz que você tem que fazer conteúdo mega rápido, que a marca do seu produto tem que aparecer nos 3 primeiros segundos. Olha que loucura. Se não aparecer nos 3 primeiros segundos, a pessoa pode pular, porque ela não vai ter paciência de assistir aquilo e ir para o próximo e não fica com nada na cabeça. Então, a marca tem que aparecer até os 3 primeiros segundos. E aí que tem que ser animadinho, que tem que ter uma musiquinha que embale, que não sei o quê. Então, assim, se você fosse deixar levar pelo que a métrica, que também não deixa de ser uma inteligência artificial, a gente começa a colocar de lado os nossos instintos, como da intuição, por exemplo, que eu acho assim uma pena a gente tá adormecendo esse instinto nosso, assim. Eu acho que ao mesmo tempo que a gente não pode fechar os olhos para a tecnologia, eu não sou contra dados, muito pelo contrário. Eu acho que a forma como a gente está usando eles é que talvez não está tão saudável, de olhar cegamente para aquilo e seguir aquilo como se fosse lei, entendeu? Eu acho que os dados têm que servir para a gente olhar aquilo, analisar, mas com a nossa inteligência humana, dizer se aquilo de fato faz sentido para o contexto, para as pessoas, para a cultura. Então, a gente vai na contramão disso tudo e lança um filme que tem 2 minutos, que a marca só aparece no final, e, no entanto, aquilo toma o Brasil de assalto numa madrugada, assim. Por isso, por ser um conteúdo extremamente emotivo, que toca no coração das pessoas, porque reapresenta uma mãe para uma filha para uma mãe, faz o pai se ver de novo numa situação de estar dirigindo do lado do pai dele, né? Relembra do tio que batucava no volante do carro. Então, além da relação das duas ali no filme, a gente construiu um monte de outras ceninhas, uma mãe amamentando dentro de uma Paraty antiga, para as pessoas conseguirem sentir esse quentinho no coração e resgatar essa memória, assim. Então, eu acho que aí tem muito dessa coisa da inteligência emocional, sabe? De confiar no instinto, de confiar numa intuição de que aquilo pode, de fato, tocar o coração das pessoas. Eu acho que esse é um exemplo perfeito, Iron, de design emocional do grande Norman, né? Acho que você já deve ter ouvido falar daquele framework do Norman, e ele fala sobre os 3 níveis, né? Quando a gente está tentando criar experiências que, de fato, conectam com o emocional humano. E eu sempre falo que essa campanha ela é um grande exemplo da camada mais profunda desse framework, que é a camada reflexiva, né? Que que evoca esses sentimentos e que faz com que as pessoas, além de carregar muito significado nessa construção, que toca profundamente as pessoas que interagem, faz com que as pessoas comecem a refletir sobre aspectos que muitas vezes o criador nem imaginou, mas que uma vez que a criação está para o mundo, a atribuição de significados meio que sai do controle, e as pessoas começaram a comentar e compartilhar e meio que abraçaram a campanha trouxe um sentimento de pertencimento, acho que para o brasileiro, né, de orgulho, de carregar tantas histórias e de compartilhar histórias como essas pequenas cenas que você trouxe, que eu acho que conectam muito
com o inconsciente de muitas pessoas. Então eu sempre falo que esse é um grande exemplo de design emocional nessa camada mais profunda, porque vocês acertaram assim em cheio, e eu acho que conecta muito com o que você acabou de falar, né? E vem num momento do Brasil ainda, assim, que a gente ainda está vivendo um país ainda extremamente dividido, né? Por conta de questões políticas. E esse trabalho fez as pessoas voltarem a conversar também. Eu acho isso, assim, uma coisa impressionante, assim, sabe? Eu não tenho noção de números e tal, mas algumas pessoas já vieram me contar um pouco disso, assim, de que a tia que não falava com ela não sei quanto tempo mandou aquele filme e tal, e por conta disso voltaram a conversar. Tive poucos exemplos, mas eu tenho certeza que aconteceu numa escala maior, porque além de mim eu já vi outras pessoas falarem disso também. A gente estava ontem lá na agência conversando com um dos jurados de Cannes, e ele ressaltou esse ponto, assim, que ele falou durante o júri lá, que, o Brasil tem um fenômeno dos grupos de WhatsApp de família, e que esse trabalho tinha feito o Brasil voltar a conversar de alguma forma, assim, em torno de um assunto e tal. Então, eu fico muito feliz, assim, porque, de novo, me dá a certeza de que a gente usou a tecnologia a favor da humanidade, assim, sabe? É isso. E também tem um outro traço. Do lado. É exatamente isso. A gente não esquecer da inteligência humana, da natureza humana, de que tudo está para nos servir, e a gente ter essa visão ética, né, de todas essas... Exato. Só uma curiosidadezinha sobre o bastidor do filme também, mas que tem a ver com essa história de emocionar as pessoas e tal. O nosso grande objetivo era, no final, fazer a Maria Rita e os irmãos reconhecerem a mãe, né? E quando a gente levou o trabalho para ela ver, ela deu play no filme. Ela já estava, vou dizer assim, um pouco delicada, chateada, digamos assim, porque ela fez uma versão de uma música para tocar como trilha no comercial. Só que filme não tem jeito, você coloca a trilha e aquilo casa com a cena ou não casa. Ou não. Não tem jeito, é feeling, mas fica perceptível. E a música o arranjo que ela tinha feito não funcionou tão bem. Então a gente meio que voltou para a música original, na voz dela, claro, mas voltou para o arranjo original. E ela já tinha ficado um pouco chateada com aquilo, porque de certa forma ela estava fazendo uma homenagem para a mãe dela ao fazer o arranjo dela, certo? Então quando ela foi ver o filme, ela estava um pouquinho com essa sensação. Assim. E aí, para piorar, quando ela ouve a primeira parte da música, ela pausa, levanta um pouco brava e fala assim: cara, mas eu falei que não era para usar essa parte da música. Eu tinha gravado um outro take, um outro trecho que eu cantava essa palavra um pouquinho mais assim. Aí, cara, ficou um clima muito tenso no quadro, porque falou, cara, ela ferrou. A neurociência acabou. Ela não vai de jeito. Como é que você reverte um negócio desse? Não tem chance quando já começa errado, assim. Aí, depois de um tempo, ela volta, senta na frente do computador de novo e vai assistir o final do filme. E aí, quando ela dá o play, ela dá de cara com a mãe dela. E aí, fica um silêncio aí, que também ficou um suspense absurdo pra gente, se ela estava gostando ou não. Ela assiste até o final, ela levanta da cadeira, isso foi num hotel perto de onde o evento ia acontecer. Ela levanta da cadeira, ela pula na cama e ela chora. Por alguns minutos. E a gente fica ali em pânico, sem saber se ela estava chorando de raiva, de emoção, de alegria, do que era. Ela se recompõe, ela volta e fala assim: a Elis Regina é do Brasil inteiro, mas a mãe é só minha. E é como se eu estivesse conhecendo a minha mãe de novo. Vocês me apresentaram um ângulo da minha mãe que eu não lembrava mais. A minha cabeça não lembrava da minha mãe de perfil. E praticamente em todos os vídeos de show, de entrevista, você tem ela cantando de frente. E vocês reconstruíram uma parte da minha memória que eu não tinha mais. Então, poxa, eu amei, obrigado, não sei o que e tal. Superou a música, superou tudo. Eu me emocionei. E aí, horas depois, ela entra no palco. Se vocês forem buscar o vídeo dela cantando no evento da Volkswagen, dá pra notar que ela entra com o punho cerrado, assim, segurando muito. Ela já entra muito emocionada no palco, porque ela já tinha acabado de ver aquele trabalho horas antes, assim. Então,
pra gente aquilo já foi, tipo, a grande vitória, muito, muito antes de ter noção de que ia acontecer. É claro que a gente sabia que aquilo ia fazer barulho, que as pessoas iam conversar, mas não sabia que ia fazer o tamanho do barulho que foi, assim. Mas ter causado essa sensação nela, para mim, já foi a grande vitória e a grande justificativa de ter usado o recurso de inteligência artificial. Legal. Vamos lá, então. Eu acho que tem... acabamos avançando. Não vamos concluir todas as perguntas que a gente tinha, porque a gente acabou respondendo também de alguma forma aqui. Desculpa, eu falo muito, né? Não acho, eu acho excelente, porque esse espontâneo é muito melhor do que o script. Eu sempre saio do script, gente, sério. Agora, o que a gente queria falar, até porque tem duas advogadas na sala, né? Apesar de eu ser comunicadora também, é a questão relacionada a riscos, a questões éticas, enfim, o envolvimento jurídico, né, do próprio departamento jurídico, se aconteceu, se não aconteceu, se teve alguma gestão de crise, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas antes de você começar a falar, Iron, eu queria só trazer uma coisa que é uma reflexão que eu faço, e ela é um tanto quanto subversiva do ponto de vista do que as pessoas têm dito, tá? Mas sempre que eu escuto alguém falando disso, eu fico querendo tomar o microfone e falar, calma, vamos debater, ao invés de só discorrer, né? Precisamos de mais leis, de mais regulamento, de mais normas para tratar a inteligência artificial. A minha opinião não precisamos de mais, a gente já tem o suficiente. Por que eu falo isso? A gente não pode esquecer que nós temos um legislador que tem um estereótipo, né? E que esse estereótipo ele é impregnado na legislação que é criada. Então, quando a gente diz que tem um viés aí, né? Artificial vai começar a receber regulamentação, ela vai ser enviesada e a gente vai perder a liberdade. Eu acredito, eu vou falar muito rapidamente, que eu acho que cabe uma pauta só para falar sobre isso, porque eu sou apaixonada por essa questão relacionada à educação, que é a nossa única saída, a nossa única esperança, eu acho que não só para o brasileiro, mas para a humanidade, é o conhecimento. Eu até falei para a Katsuren, eu queria criar um projeto junto com o MEC para que nós conseguíssemos implantar a educação com relação às tecnologias, à inteligência artificial, ao mundo fake que existe das redes sociais, para que as pessoas tivessem base filosófica, antropológica, estrutura emocional para conseguir lidar com o mundo do século XXI, porque a gente não tem retrocesso. Mas trazer leis e normas não vai evitar pessoas deprimidas, pessoas sem trabalho porque não entenderam que precisam participar desse novo mundo, e o desconhecido ele causa muito medo. Eu percebo que tem gente que usa muita inteligência artificial, eu tenho participado de muitos eventos, e fala assim, cuidado, hein, gente, a inteligência artificial tenha muito cuidado, porque vai ser o maior vazamento de dados da história da humanidade. Eu falo, gente, calma, as pessoas que estão mais se beneficiando da inteligência artificial falam para vocês não usarem. Faz um terrorismo digital, né? Porque falta o quê? Conhecimento, lucidez. Se a gente conhece, se a gente busca, procura e tem essa base forte, fica mais difícil sermos manipulados. Então eu começo perguntando com esse ponto de vista, só para a gente enxergar outros horizontes e começar a questionar, a gente precisa mesmo de mais viés naquilo que a gente tem? Ou a gente precisa de lastro, de conhecimento, de divulgação, de democratização? Esse trabalho da Katsuren o intuito é democratizar, trazer informação para que a gente perca esse medo. Não, eu concordo com você, mas eu infelizmente acho que a gente não tem maturidade como país para encarar essa questão dessa forma. Um país que prefere criminalizar o aborto ao invés de tratar isso como uma questão de saúde pública, um país que prefere criminalizar o uso recreativo, seja lá como for, de maconha, por exemplo, ao invés de tratar isso como saúde pública, eu tenho muito pouca fé que a gente vai tratar essa questão da inteligência artificial também com esse otimismo todo, assim, de que só a educação resolveria. É meu sonho, eu adoraria que a gente tratasse dessa forma, porque eu acho realmente que é o caminho, assim. Eu tenho uma preocupação do ponto de vista de legislação sobre isso, que é muito mais em relação a direito autoral, porque de fato
a inteligência precisa se alimentar de alguma coisa para poder gerar uma imagem, sabe? Já houveram vários casos de artistas, pintores encontrarem pedaços das suas obras em geração de arquivo. Então, eu acho que precisa ter, no mínimo, uma discussão sobre como é que a gente vai tratar a questão do direito autoral em relação a esse tipo de uso via inteligência artificial, sabe? Eu acho que tem algumas coisas que são importantes, mas no sentido de tolir, de terrorismo digital, eu concordo 100% com você. Quanto mais as pessoas tiverem acesso e puderem ter acesso a estudo, vai ser o caminho para poder a gente perder esse medo e achar uma solução viável. Eu acho que tem uma outra coisa também que vai ser imprescindível para essa discussão ir para um lado ou para o outro. Eu acho que as próximas eleições municipais e até presidenciais podem decidir muito o rumo disso aí, porque dependendo do uso que se fizer, especialmente de material feito de foto ou de vídeo para poder parecer alguma coisa, e tem os dois lados, tem o lado de produzir esse material para tentar incriminar o seu oponente, e tem o lado de você dizer que não foi você que fez aquela barbaridade e que aquilo foi gerado, dependendo do uso que se fizer, especialmente de material feito de foto ou de vídeo para poder parecer alguma coisa. E tem os dois lados, tem o lado de produzir esse material para tentar incriminar o seu oponente, e tem o lado de você dizer que não foi você que fez aquela barbaridade e que aquilo foi gerado por inteligência artificial. Entendeu? A gente está vivendo um momento de pós-verdade no mundo, né? Não é só no Brasil, que tá realmente cada vez mais difícil de entender o que foi feito e o que não foi feito. Eu acho que também a gente fez um trabalho que gerou muita discussão, mas acho que é natural. O Instagram já está fazendo isso, algumas plataformas já estão fazendo isso, pedindo para você dizer se aquele material que você está publicando foi feito com inteligência artificial, para as pessoas conseguirem pelo menos saber se aquilo foi feito ou não. Eu acho saudável esse Sim. tipo de alerta, sabe? Transparência, né? De transparência, assim, e tal. Mas sobre respondo sobre a parte de consulta jurídica desse trabalho específico, ou a gente discute um pouquinho mais essa coisa? Não, acho legal. Acho que pra gente encerrar seria legal você... Eu até acho que era isso que eu ia enfatizar agora pra gente encerrar. Como é que foi o envolvimento do jurídico, tanto nessa campanha da Elis, como também em algumas outras que você acabou utilizando a inteligência artificial como meio aí para alcançar o conceito, a ideia objetivada. Então, eu queria só entender um pouquinho se vocês envolveram jurídicos, se vocês têm um plano de ação para gestão de crise, caso algo aconteça, como aconteceu, né, da campanha da Elis, que rolou todo um burburinho e até um procedimento lá no CONAR, etc. Como que é essa atuação de vocês? Vocês conseguem se preparar para isso? Ou se é sempre uma surpresa, porque a gente nunca sabe o que vem? Não, a gente fez sabendo que isso ia virar assunto no dia seguinte, não tinha noção exata das proporções, mas sabia que ia virar assunto. Mas independente disso, tudo que a gente faz, desde as coisas que você olha e fala assim, isso aqui não tem risco de acontecer nada, a gente sempre envolve o jurídico em tudo que a gente faz para fazer o famoso double check, triple check, se está tudo certo, se vai ofender alguém. A gente tem sempre o rito de conversar os trabalhos que a gente faz também com grupos de diversidade para saber se aquilo está sendo de alguma forma ofensivo e tal. E o jurídico não é diferente, a gente envolveu nesse trabalho desde o início, tanto que no evento que vocês tiveram lá eu falei um pouquinho sobre isso, assim, a gente foi nos limites do que a gente entendeu como jurisdição que era legal. Na lei, de novo, eu não entendo muito, mas eu vou falar aqui do jeito brasileiro, médio. No que a gente tem conhecimento de lei em relação a quem poderia ceder os direitos de uso de imagem da Elis, são os filhos, né? Então, quando a Maria Rita topou, a gente foi falar com os outros dois irmãos também, e eles têm um acordo interessantíssimo entre eles. Assim, a gente acostuma ver muito briga de irmãos, né? Em relação a coisa de pais famosos ou pai que tinha grana, assim, tal. E eles têm um acordo muito interessante, assim, se um dos filhos topa fazer alguma coisa relacionada à mãe, os outros dois automaticamente já concordam. Eles querem saber, querem ser envolvidos, foram todos consultados, assinaram o contrato, foram pagos também de maneira igual,
mas eles têm esse acordo prévio que eu acho que sei lá, interessante, assim. Não achei que ia ser tão diferente, não vou dizer fácil, porque não foi fácil, mas diferente. Então, a gente tinha isso envolvido, a gente estava pronto, sim, com gestão de crise, caso alguma coisa acontecesse. Mas aí também é uma coisa meio enviesada, assim, essa percepção de que teve uma grande aversão, ou negação, ou revés mesmo em relação ao filme. Não teve. Se você pegar proporcionalmente, eu diria que é coisa de, tipo assim, 2% de reação negativa para 98% de positiva, sabe? Qual que é o problema? A gente vive acho que o mundo inteiro, mas enfim, estamos falando do Brasil. É um lugar onde a mídia divulga mais as coisas que foram polêmicas do que as coisas que foram legais. Né? Eu até passar por isso, foi a primeira vez que eu passei por isso. Mas vendo, sei lá, político às vezes falando essa frase, você fala, você também, sabe, tá se fazendo de coitadinho. Mas a gente sentiu na pele um pouco disso, assim, né? De fato, a desgraça, a briga, a discussão, ela vende muito mais, ela gera muito mais like do que as coisas positivas, entendeu? Então teve um pouco dessa sensação de fumaça muito maior do que o fogo, de fato. E para fechar, a questão do CONAR, foi ridículo, assim, a questão do CONAR. Foi... eu não vou falar isso agora porque eu vou ser leviano e posso ser passivo de um processo, assim, mas para mim teve um pouco de inveja de quem abriu essa questão do CONAR. Porque se você pegar para ver as razões, a razão era ridícula, assim, dizia assim, os nossos adolescentes podem assistir o trabalho e ficarem confusos se a Elis Regina está viva ou está morta. Na boa, para mim foi muito maldade, assim, ter feito isso só para manchar uma coisa. É muito criar algo muito criado, né? Vou inventar alguma coisa já que eu não estou achando nada, né? Tanto que pouco tempo depois o CONAR se reuniu para discutir a questão e foi assim, indeferido sem questionamento, assim, porque não fazia sentido, não cabia. Tivemos alguns comentários, participações legais aqui, eu estava lendo agora, muito bacana e um senso bem direcionado de como a gente trouxe aqui, né, inteligência no uso dessas ferramentas e tudo mais. Eu queria só, antes de a gente concluir, deixar um recado, que é o que eu falo sempre, invariavelmente, quando eu converso com alguém sobre inteligência artificial. Você não precisa ser técnico em computação, não tem que ter especialidade em tecnologia da informação, você não precisa ser um estudioso do assunto para manejar e aprender a usar a inteligência artificial. O uso da inteligência artificial, ele é muito mais intuitivo do que a gente imagina, e a inteligência entende muito mais alguém que não tem essa conexão com a tecnologia do que alguém que talvez tenha um vocabulário e uma facilidade de transmitir o objetivo, o escopo, de maneira limpa, para que ela entenda. Então, pessoal, quem estiver ouvindo, eu acho que isso é muito importante. A gente precisa ter conhecimento disso e se jogar, porque a gente acha assim, nossa, deve ser difícil, eu preciso de saber linguagem de programação, não precisa, você não precisa de nada disso, você precisa conversar com ela, sem falar por favor, sem agradecer, você seja direto, como se você estivesse sendo uma pessoa curta e grossa, determinando algo, porque ela vai conseguir te entender melhor. Eu acho que é a minha mensagem de encerramento, porque era isso que eu queria ter ouvido desde o início, né, quando eu comecei a mergulhar, e quando eu descobri isso, eu comecei a ter mais sucesso aí na minha interação e nos meus resultados com a IA. Iron, fica à vontade, sua palavra. Não, o meu recado é muito, muito simples, assim, da gente não ter medo, vamos usar, vamos testar, pode ser que você teste e goste, pode ser que você teste e não goste, mas teste. Não vai fazer mal nenhum, eu acho que tem muita chance de te ajudar no que você faz. Com certeza na área que você atua já existe algum aplicativo, alguma coisa que pode te auxiliar, mas eu acho que o grande ponto é não ceda à tentação de ficar ancorado, escorado nessas ferramentas. Usa ela para poder te fazer andar mais rápido, para te livrar tempo, para você pensar no que de fato importa. E coloca sempre as pessoas no centro das coisas que você for fazer, que eu acho que é isso que vai fazer diferença
hoje ou daqui 1.500 anos, quando a gente for só poeira. Muito bom. Perfeita colocação. Eu quero agradecer então a presença do André, que esteve aqui e comentou no chat, da Isadora, do Eric, né? Estiveram presentes aqui, super ativos, deixando comentários. Inclusive o Eric compartilhou aqui a live enquanto a gente estava batendo papo, convidando a rede dele para assistir. Obrigada, pessoal, pela participação. Quero agradecer demais, Iron, a sua participação aqui. Foi uma super honra para nós tê-lo aqui compartilhando um pouquinho sobre a sua experiência. Agradecer Imagina, também prazer meu. Pelas contribuições riquíssimas. E acho que é muito importante a gente ter essas conversas, principalmente quando a gente está falando de um tema relativamente novo, que algumas pessoas ainda olham com aquele olho de receio, né, com aquela perspectiva de não sei se estou preparado para isso, mas acho que vale a tentativa, como vocês bem falaram. E nosso papel aqui, o meu e da Paula, é disseminar esse tema dentro de diversos segmentos, diversas áreas, democratizar para que as pessoas comecem a olhar para isso com mais naturalidade, né? Sem esse receio todo, e olhar sobre diferentes perspectivas, né? Tem diferentes formas de utilização, diferentes objetivos que a gente consegue alcançar. A questão a criatividade humana, ela sempre vai ser o maior ativo que a gente tem. Então, com a criatividade humana, com esse nosso olhar crítico, que é inerente à inteligência humana, a gente utilizar recursos como a inteligência artificial para potencializar as nossas habilidades e as nossas capacidades naturais. Então, obrigada a todos que estiveram com a gente até aqui, obrigada a vocês, e a gente se vê no próximo papo. Valeu, obrigado a vocês aí pela condução, pela gentileza. A gente se vê por aí. Até mais, tchau. Tchau, gente. Obrigada.